Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que revela aqueles que o buscam. A palavra diz que Deus concede liberadamente e gosta daqueles que o buscam, assim como aqueles que o buscam o encontram, assim como aqueles que perseveram. Ele nos atrai até Jesus Cristo e Jesus Cristo nós recebemos o batismo com o Espírito e com fogo, porque a palavra é um fogo consumidor. Aquele que, na verdade, diz aquilo que penso que é o correto, e assim como muitos que buscam em várias fontes, onde a palavra diz, pode uma fonte jorrar água doce e salgada? De maneira alguma. Assim como há muitas fontes de água salgada, mas ele é a fonte de água viva, as águas cristalinas que flui do trono de Deus. Por isso, aquele que está bem disposto sempre em aprender e jamais ficar sendo influenciado por outras fontes, são aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que estão sempre buscando a sua perfeita e agradável vontade e todo aquele que busca aplica em seu coração, aonde está constantemente exercitando, demonstrando ao próprio Senhor, porque fazemos tão pouco para agradar os meros mortais e tão pouco para serem vistos por eles, mas antes para, em primeiro lugar, agradar o Senhor. É certo que, consequentemente, quando se persevera, acaba que se é um testemunho vivo para aqueles que queiram conhecer desta verdade, onde a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aqueles que seguem segundo aquele que é fiel e verdadeiro. Por isso devemos sempre buscar no Senhor e estar sempre bem dispostos. A palavra diz que o Senhor, em relação aos seres humanos, de geração em geração, não há novidade. Ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Já nós, em relação ao Senhor, temos sempre o que aprender a cada dia. Lembrando que felizes são aqueles que permanecem segundo o propósito do reino dos céus. Porque aqueles que rejeitam e seguem segundo o padrão deste mundo estão numa falsa felicidade. Mas aqueles que estão segundo o reino dos céus sabe daquilo que haveremos de herdar, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Assim como os rebeldes, haverá choro e ranger de dentes, o lago de fogo para aqueles que não enfrentam o último inimigo, que é o anjo da morte, aqueles que a sua alma é morta. E a palavra diz que ali o seu verme não se queime e o fogo não se apaga. Mas para aqueles que perseverarem até o fim haverá júbilo, aonde ele nos ensina que a alegria do Espírito, a felicidade daqueles que perseveram aqui dia após dia, é o nome inscrito no livro da vida, aonde haverá júbilo. A palavra diz: semeia-se com lágrima, colhe com júbilo. Mas o mundo não pode compreender estas verdades, aonde a palavra diz que muitos, as suas festas de solenidades, por estarem numa falsa alegria, serão transformadas em choro e lamentações, porque na verdade
É algo que, ao invés de estarem planteando as suas misérias, estão numa falsa alegria e rumo à ruína e destruição. Já aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, a alegria do Espírito, porque todavia exultamos na salvação, a alegria do Espírito. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja as vacas asmalhadas nos currais, todavia exaltamos na salvação, a alegria do Espírito, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, aonde ali descansaremos de todas obra e seremos como que anjo louvando e bendizendo, aonde a ceifa e os ceifeiros se alegrarão com júbilo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.